E esse é o Varejo em Movimento, o podcast para ti que quer alavancar o teu negócio. Essa que é uma parceria do Cindy Lojas Porto Alegre, Connector Hub e Estúdios Pro Hub. Eu sou o Victor Ventura e estou aqui ao lado dela, minha amiga e co-host, Nina Girardi. Olá, Nina. Olá, Victor. Olá, você que está nos ouvindo ou nos assistindo na nossa plataforma de mídia. Mais um episódio do nosso Varejo em Movimento no ar. E hoje a gente vai tratar de um assunto que é de interesse público. Um tema que tem muita importância não só para os lojistas, mas para a comunidade em geral, né, Victor? Que é a segurança aqui em Porto Alegre. Exatamente. E para falar sobre isso, estamos com ele, Tenente Coronel Hermes Volker, comandante do 9º Batalhão de Polícia de Porto Alegre. Bem-vindo, comandante, ao Varejo Movimento. Dá um oizinho para o nosso público. Muito obrigado pelo convite. Sou o Tenente Coronel Volker, comandante do 9º Batalhão. E primeiro dizer que é um grande prazer estar aqui hoje falando com vocês. Isso aí, que legal. E você já sabe, vai ser um episódio de muita dica para você ficar atento, porque segurança é uma pauta do dia a dia que o lojista e o morador de Porto Alegre sempre tem que estar atento. Então já sabe, deixa o curtir, o comentário, se inscreve no nosso canal do YouTube, né, Nina? É de graça? É 0800, como o Victor fala. Isso aí, exatamente. Garante lá para você ter acesso a muito conteúdo e sempre receber quentinho as novidades aqui do Varejo Movimento. Tá na plataforma de áudio, também deixa sua estrelinha, seu comentário, pra gente poder acompanhar o que você tá achando do Varejo Movimento. Mas agora sim, vamos pro Varejo Movimento, logo depois da vinheta. Agora sim, comandante, vamos começar aqui nosso papo, mas antes da gente realmente entrar no tema da segurança pública, vamos falar um pouquinho da sua trajetória. Claro. Conta pra nós como é que foi toda a sua trajetória antes de chegar ao comando do 9º BPM. Bom, minha trajetória é uma trajetória já grande, né, bastante grande dentro da Brigada Militar. Eu tenho 27 anos de carreira já, então eu entro na instituição lá em 1998, né, e quando eu entrei, então... fizemos 3 anos de academia na época, né? Na época eu estava no CPUR e aí eu tinha já esse ideal em entrar para a Brigada Militar. Durante o CPUR, o ano que eu estava no Exército, fiz então concurso para a Brigada Militar, entrei no ano seguinte, eu fazia uma faculdade de administração na época, né? Junto com o CPUR. Tive que trancar a faculdade porque na época, hoje não é mais assim, mas na época o curso de formação de oficiais da Brigada Militar ele era um semi-internato, então a gente não podia ter uma outra atividade senão se dedicar integralmente aos bancos escolares lá da academia, né? E então lá eu passo 3 anos, de 98 a 2000, né? Me formo em 2000 na Academia de Polícia Militar como primeiro tenente da Brigada Militar. Minha primeira unidade, então, foi o 4º RPMON, 4º Regimento de Polícia Montada, que a gente chama que é a Cavalaria da Brigada Militar, né? A unidade que mais tempo eu sirvo, né? Então, sirvo lá 9 anos, de 2000 a 2009. Passei dentro dessa especialidade que é a Cavalaria da Brigada. Passei por todas as funções ali. Em 9 anos, né? A gente não pode ficar sempre na mesma, né? Mas os meus primeiros 5 anos de carreira foram comandando pelotão de choque montado. Então, eu tinha experiência de jogos de futebol bastante, manifestações. Naquela época tinha muita manifestação de Colônia Sem Terra, MST, né? Então, a gente viajava muito. Foi uma experiência muito, muito rica para mim, porque já jovem, assim, eu pude conhecer todo o estado viajando, né? Junto sempre eu e mais 30 soldados, né? A cavalo, né? Com caminhão, e sempre uma coisa bem diferente, né? Que eu gostava muito, né? E então foi uma época muito boa da minha carreira inicial, que me agregou bastante experiência também, né? E assim foi toda a minha carreira, né? Então ali eu passo 9 anos. Dali, em 2006, eu fiz um curso de equitação, de instrutor de equitação no Uruguai. Tive o prazer também, pela Brigada Militar, de morar 1 ano em Montevidéu, né? Em 2006, de janeiro até dezembro, fazendo esse curso. Em 2009, eu fui convidado, então, pelo Departamento de Ensino da Brigada Militar para servir como oficial da Academia de Polícia Militar. Então, eu ajudei a formar os novos capitães, né? Que aí nós tivemos uma mudança de carreira
em 2005, né, onde os oficiais já começaram a entrar com bacharel em Direito, né, essas turmas de 2005 para cá. E então, lá em 2009, eu compus então esse banco de oficiais da Academia de Polícia Militar. Ali eu fico 2 anos e meio na Academia de Polícia Militar, sendo docente, né, dos novos cadetes então da Brigada Militar, que para mim foi muito distinto, né, porque é uma unidade de ensino e é muito prazeroso tu ensinar os que estão chegando, né? E também ser escolhido para isso nos honra muito, porque não deixa de ser uma deferência, né, para nós ser escolhido para poder agregar valor aos que estão chegando. Ali eu fico 2 anos e meio e, para minha surpresa, eu não esperava, fui convidado para trabalhar no Presídio Central de Porto Alegre. Que desafio. Uma mudança bem drástica, assim, né? Eu estava trabalhando com alunos oficiais dentro da academia, tudo certinho. E da noite para o dia eu estava lá cuidando de uma coisa que é bem diferente na nossa profissão, mas que também me agregou muito valor, que foram 4 anos que eu passei como oficial do Presídio Central de Porto Alegre, né, da cadeia pública de Porto Alegre. E lá eu trabalhava na parte de segurança, na parte de logística do presídio. Chegou a ser o maior presídio da América Latina, né? A gente teve lá em 2011, eu fico de 2011 a 2015. Nós tivemos a maior massa carcerária da América Latina, com 5.300 presos, foi no Presídio Central. Então, era uma responsabilidade minha cuidar de toda essa logística, desde previsão de refeição para 5.300 pessoas. Não é qualquer hotel que faz isso, né? E, enfim, toda a logística de obras que vocês possam imaginar, que envolva água, luz, alimentação. Uma grande cidade, né, com 5.300 pessoas. A gente era, então, responsável por isso e pela segurança também, né? Tivemos muitos eventos ali relacionados aos presos, né? E, para mim, foi muito rico porque a brigada, a gente sempre trabalha de lá do balcão, né? A gente trabalha com relação ao policiamento preventivo, a prevenção dos crimes, né? E a preservação da ordem pública, né? E quando a gente pode entender um pouquinho mais desse mundo do crime, assim, isso para mim foi muito rico, me agregou muita experiência, né? Em 2015, então, eu fui convidado a servir no 1º Batalhão, né, aqui em Porto Alegre. O 1º BPM é o batalhão que se encarrega da Zona Sul de Porto Alegre, né? Aqui em Porto Alegre nós temos 6 batalhões, né? O 1º que atende a Zona Sul, o 9º, que é o qual sou comandante hoje, atende não só a área central, mas a área central de Porto Alegre. O 11º que atende a Zona Norte de Porto Alegre. O 19º atende o Partenon, a Zona Leste, né? O 20º, o Extremo Norte, e o 21º, o Extremo Sul, que foi o batalhão da onde eu vim antes de estar aqui no 9º BPM, né? Então, ali eu fico 2 anos no 1º BPM. Nessa época, eu fiz um curso para promoção, eu era capitão ainda, fiz um curso para promoção a major, que nós chamamos de CAPM, dentro da instituição. E pela minha... Eu comentei com vocês que eu fazia administração antes e tive que trancar. Lá em 2013 eu consigo terminar meu curso, então, de administração. E lá, durante esse curso que eu fazia no CAPM, um colega meu me convidou para trabalhar no Estado-Maior da Brigada, né? Pela minha qualificação em administração, em gestão, enfim. E aí nós fomos, então, passei mais 5 anos aí trabalhando de 2016 até 2021, dentro do Estado-Maior e do comando da Brigada Militar, né? Para mim foi muito bom também. Ali eu pude trabalhar com 3 comandantes gerais, né? Direto assessorando como ajudante de ordens de 3 comandantes ali, que foi o Coronel Mor, né? Coronel Santa Rosa e Coronel Andrés, né? Os 3 comandantes. E pude também gerenciar uma equipe de projetos, um escritório de projetos dentro do Estado-Maior, né? Que para mim foi muito produtivo, porque a nível macro, a Brigada Militar é muito grande, né? Nós temos hoje 18 mil homens na instituição, nós estamos 24 horas em todos os municípios, nos 497 municípios do estado, e quando a gente tem que planejar alguma coisa a nível de toda a Brigada, ela sempre é muito grande, né? Envolve um planejamento muito grande. E eu tive essa responsabilidade nessa época. Uma das experiências para mim foi
bastante rica foi criar um sistema de gestão por resultados na instituição. Até então a gente não tinha, né? Lá em 2016 nós não tínhamos nenhuma priorização de indicadores criminais, né? Então a partir daí a gente criou grupos criminais que fossem priorizados, né? 5 grupos criminais: os homicídios, os 4 roubos ao pedestre, roubo de veículo, roubo ao estabelecimento comercial e roubo a transporte público. Até então a gente não tinha direcionamento dessas ações, cada comandante decidia o que ele tinha que observar mais, a gente não tinha nenhum sistema de métrica de resultados, né? E a partir daí, então, a gente fez esse sistema de governança dentro da instituição, com reuniões mensais a nível de comando, com os comandos regionais, né? Que hoje são 23 comandos regionais que dividem o Estado, e desses comandos regionais com as unidades dentro de cada comando regional, né? E a partir daí a gente então estruturou essa governança, em que cada reunião a gente consegue estudar os indicadores criminais, verificar se os objetivos ali, as metas foram alcançadas dentro de cada indicador criminal, né? Traçar novas metas também a cada ano, né? E a partir daí nós começamos, né, uma redução muito grande nos indicadores do Estado de 2017 para cá, né, a partir do momento que a gente implementa esse sistema. E ele foi um modelo para o RS Seguro, que é o sistema que o Estado hoje utiliza, né? Então ele utiliza a mesma métrica que nós, Brigada Militar, e eu lá no escritório de projetos, né, trabalhei nessa implementação aí. Outro também sistema que na época ali a gente pôde trabalhar e que me orgulho muito, né? Até então, vocês vão achar até engraçado, mas lá em 2018 a gente trabalhava ainda com papel para registro de ocorrência. Que loucura. Uau! Então ali, faz pouco tempo, né? 7 anos, né? Então o policial militar tinha esse problema de em dia de chuva ele tá com a documentação, molhar e não conseguir escrever, né? Esse pessoal não pegou essa época, já pegaram a época nova. Então, era uma demanda que a gente tinha de digitalizar toda a nossa documentação. Então, me colocaram e disseram, resolve esse problema aí. E aí, tive que fazer também, peguei um batalhão modelo, né, para fazer, e a gente acabou implementando também em todo o estado. Em 6 meses, a gente conseguiu digitalizar, criar um sistema que existe até hoje, que é o BMMob, né, onde, então, o nosso policial militar ele consegue fazer boletins de atendimento, termos circunstanciados, né, que são daquelas ocorrências de menor potencial ofensivo, e as comunicações de ocorrência, né, de forma digital, na hora, online, com transmissão online, né. Então, foi uma outra experiência que eu tive muito produtiva. Termino ali em 2022, eu fui promovido em 2018 a major. Eu falei que a minha carreira ela era... É uma carreira vasta, né? Fui em 2018 promovido a major. E aí eu já estava um pouco cansado dessa questão, por mais que eu goste muito, né? Eu queria comandar um batalhão, né? Eu dentro do comando, os caras me diziam, meus colegas de turma assim, Volker, mas tu tá aí, né? Com os comandantes e tal. E eu, não, eu quero ir para um comando de batalhão. E aí eu passei 6 meses no comando rodoviário, até abrir uma vaga em um batalhão que foi o 21º Batalhão, né? Ali, então, eu fui como subcomandante do batalhão, esperando vagar o cargo de comandante, né, para eu assumir o batalhão, que acabou acontecendo em 2000, de 23 para 24, né? Eu fui promovido a tenente-coronel e assumi o batalhão do 21º Batalhão na Restinga. Então, eu passo 1 ano na Restinga, né? Até achei que ia ficar mais tempo lá, mas aí no final do ano passado me convidam então para assumir o comando do 9º Batalhão, né? Uau! Nina, exato, porque é uma história incrível. Em síntese seria isso. Quanto preparo. Comandante, obrigada por compartilhar com a gente a sua trajetória. Realmente é uma experiência muito vasta e que certamente te rendeu esse olhar tão aprofundado sobre a questão da segurança pública. Então, vamos entrar no nosso assunto de hoje, Victor. Isso aí. Comandante, o senhor falou, o senhor trabalha hoje no 9º Batalhão, Sim. Exato, né? Que é o batalhão que cuida da região central de Porto Alegre.
Bairro Centro Histórico, Floresta, Azenha, bairros de importância comercial e empresarial num todo, né? Como é que está o cenário de segurança nessa região hoje? E imaginamos nós que talvez sejam um dos cenários mais desafiantes, se não de Porto Alegre, do próprio estado, né? Com certeza. Eu posso dizer para vocês que comandar o 9º BPM sempre é um desafio, né? O nosso principal batalhão da Brigada Militar é o 9º Batalhão, né? O principal de Porto Alegre, e sendo o principal de Porto Alegre, é o principal do estado. É o batalhão que a gente tem maior efetivo, né? Dentro dos outros batalhões também de policiamento, né? Eu posso tranquilizar para vocês que hoje todos os nossos índices, esses que eu estava falando para vocês, que eles são priorizados pelo governo do estado, né? Sejam os homicídios, né? Os crimes violentos letais intencionais, os roubos a pedestre de veículo, estabelecimento comercial, todos eles estão em decréscimo, né? Aqui na área central, a cada mês a gente consegue fazer essa redução, né? Muito forte também no roubo a pedestre, que a gente até não acreditava que conseguiria, porque é difícil tu conseguir fazer a redução do roubo a pedestre, porque muitas vezes ele acaba migrando de um local para outro, né, a incidência do delito. Mas hoje a gente tem os sistemas que conseguem nos ajudar para isso com as métricas e justamente com essa mancha da estatística, né, que a gente consegue hoje colocar o nosso policial exatamente naqueles locais onde tem maior incidência dentro da faixa horária e dos locais que acontecem. Hoje eu posso dizer para vocês que os meus problemas, ou seja, os meus focos que eu tenho aqui na área no 9º Batalhão, seriam a questão do furto de fios e cabos, furto arrombamento, né, que são crimes, né, de menor potencial ofensivo, mas incomodam muita gente, né, e são uma dor de cabeça diária para nós, né. E eu tenho um problema na Cidade Baixa de quinta a domingo, que é da perturbação do sossego, que é um capítulo à parte, né. A gente está num trabalho muito grande ali, não só com a comunidade lá. Nós colocamos hoje patrulhas específicas que não são despachadas para atendimento de ocorrência, elas só ficam nesse quadrado da Cidade Baixa atendendo ocorrências de perturbação do sossego e visitando aqueles locais, estabelecimentos onde tem som alto, ainda que não tenha chamado, o nosso policial vai lá, né, conversa com a pessoa, pede para que baixe o volume, né, se tem alguma parte interessada, a gente faz um termo circunstanciado ali por ocorrência de perturbação do sossego. Mas mais forte que isso, a gente tem trabalhado muito também com a Câmara de Vereadores, porque nós entendemos que existe, a nossa legislação hoje municipal é muito permissiva, né, na questão dos bares ali, tem um decreto especial para a Cidade Baixa, né? Então, nós temos, em um lado, os moradores, a comunidade que mora ali, e de um outro lado, um comércio que tem que existir, e a gente torce, eu faço força para que cada vez aumente mais, mas dentro de limites que sejam aceitáveis e que respeitem os direitos também do cidadão, do morador ali, né? Então, a gente tem reclamação de idosos que moram ali, que não conseguem dormir de noite, de famílias que têm crianças autistas que enlouquecem com barulho, de pai e mãe de pet também, que o cachorro, né, que o pet enlouquece, enfim, ou até um casal que tem um filho recém-nascido e a criança não consegue dormir pelo barulho, pela janela tremendo, né? E hoje a dificuldade ali é exatamente isso, né? Pessoas que vão para fazer festa, jovens, mas que não se colocam no lugar do outro, muitas vezes nem pensam que pode estar causando esse problema todo aquele tipo de estabelecimento ali, né? Por trás disso também tem uma questão de tráfico de drogas ali que a gente tem monitorado dentro de alguns bares na Cidade Baixa. Mas o que a gente propõe, então? Que sim, possa existir um crescimento, inclusive dos bares ali na Cidade Baixa, mas que exista um respeito à questão de isolamento acústico, principalmente, né? Se tiver um isolamento acústico, está tudo certo. Não incomoda ninguém, né? E todo mundo faz sua festa, todo mundo se diverte. O empresário, ele consegue também ter o crescimento do seu negócio ali de forma financeira, né? E a gente vem discutindo isso, então, inclusive com a Câmara de Vereadores, com a presidente da Câmara, para que a gente consiga modificar essa legislação, porque o trabalho da Brigada Militar fica muito limitado,
né? Enquanto a gente não consegue, em nenhum momento, fazer um fechamento, uma interdição de um bar, ele está dentro de uma lei que permite ele ter som, né, com porta aberta, onde eu entendo que não deveria permitir, né? E, enfim, é um dos problemas. E o outro é o furto, arrombamento e furto de fios e cabos, que eles são crimes correlatos aos moradores de rua e andarilhos, né? Hoje nós temos um problema muito grande e talvez, eu digo, maior da nossa região aqui central. E na região central é onde tem a concentração maior desse público, né? Depois da enchente cresceu muito, né? Ontem eu fui numa reunião com a comunidade aqui no 4º distrito e ainda o secretário de Assistência Social estava falando isso, né? Que aqui a gente tem cerca de 3.500 moradores de rua aqui na região central, aumentou muito, né? Depois da enchente. E atrás disso também praticamente 50% são dependentes químicos de crack, principalmente, né? Então, eles acabam cometendo esses pequenos furtos, né, de metais, de fios e cabos para sustentar o vício, né? Nós temos aqui na região, no 4º distrito, na Voluntários, a Vila dos Papeleiros, né, o loteamento Santa Terezinha, que contribui muito para isso também, para que seja quase que um QG dos moradores de rua aqui nessa região. E os nossos esforços todos, então, são nesse sentido. Toda semana eu faço uma operação em cima da Vila dos Papeleiros ali, para conseguir conter esse tráfico de drogas que existe ali, para conter esse comércio ilegal também de material ferrosos que tem ali, né? Estamos planejando uma bem grande operação ali na Vila dos Papeleiros também, para que a gente possa modificar até a fotografia, né, da vila e poder também dar ter um outro olhar, né, para o centro de Porto Alegre. Perfeito, comandante. E essa pauta da criminalidade, além de preocupar os moradores, né, também tira o sono dos empresários, né, Victor? E para um pequeno negócio passar por um furto, poxa, é um grande impacto, né? É uma dor de cabeça. É uma dor de cabeça sem fim, tira o sono. Mas como que o lojista, ele também pode ser um aliado da segurança pública? Como que ele pode contribuir, seja na prevenção ou na denúncia, para ajudar a combater a criminalidade? Perfeito. Existem várias formas, né, com que o empresário, o lojista, ele pode nos ajudar, ele pode contribuir, né? Uma delas é com investimento, inclusive, em segurança no seu próprio negócio, né? Então, quando a gente é chamado para algum local assim pós-crime, né, quando já acontece esse tipo de evento, eu vou citar aqui o furto de fios e cabos, a primeira coisa que nós perguntamos e pedimos é se a pessoa tem imagens, né? Então, um investimento numa boa câmera de segurança, isso nos ajuda muito, porque o nosso efetivo aqui na área central conhece todo mundo que anda aqui, né? E quem comete esse tipo de delito. Então, quando a gente tem uma imagem clara, um frontal de alguma pessoa, a gente consegue fazer esse trabalho de identificação e, invariavelmente, a gente consegue êxito na prisão daquele indivíduo, né? E isso a gente coloca nos nossos grupos policiais, né? Eu dou a certeza para vocês que o nosso policial ele tem aquele ímpeto de efetuar a prisão, né? Quando a gente coloca ali, o pessoal, a gente tem que conseguir prender e tal, e quem prende, a gente bate palma, porque é para isso que a gente está aqui. Né? E eu acho que, comandante, tem um elemento muito essencial nessa estratégia, que é o boletim de ocorrência, né? Claro. Que muitas vezes o lojista, ele acaba esquecendo de abrir, ele acha que é porque não vai dar em nada. Mas isso não é verdade, né? Qual é que é o papel do boletim de ocorrência, principalmente na montagem de estratégia de vocês? Perfeito, né? Então, isso é muito da minha área, que eu estava falando até para vocês, né? Quando eu monto um sistema que ele é de gestão por resultados, ajuda a montar, né? A estatística ela é fundamental para nós, né? Então a gente tudo aquilo que a gente não mede, a gente não consegue resultado, a gente não consegue combater, né? Então o que eu acredito, a gente tem que medir as coisas para que a gente possa planejar alguma forma de a gente conseguir um resultado ótimo, né? Seja lá no que for, não só na área operacional, como na área administrativa também. Se eu não tenho o boletim, eu não tenho a ocorrência. Aquela ocorrência ela não existe para mim. Ontem a gente conversava isso nessa reunião do 4º distrito, por exemplo, né? Um índice muito baixo ali de furto-arrombamento na região, mas eu tenho certeza que esse índice ele é subjugado, ele deve ser maior do que ele me foi apresentado, né? Porque muitas vezes a pessoa
ela teve um furto, arrombamento, claro, de repente não foi de muita monta, foi algum material que levaram, enfim, às vezes até uma ferramenta, enfim, de tudo, né? E a pessoa acaba não registrando. Mas esse dado para nós ele é importante porque é um evento criminal, é um evento policial que a gente tem que ter conhecimento, né? E quando ele entra hoje na nossa estatística, a gente consegue, quando ele vira número, a gente consegue enxergar ele dentro do mapa e aí eu consigo enxergar uma mancha criminal em que região que está acontecendo mais aquele tipo de crime, né? Isso eu consigo fazer em qualquer fato criminal, né? Seja furto, arrombamento, seja roubo a pedestre, né? Isso é muito importante para nós, porque eu consigo realmente fazer um planejamento do emprego do meu efetivo de uma forma muito mais cirúrgica, muito mais assertiva, posso dizer assim, porque eu tenho conhecimento exatamente dos locais onde estão acontecendo, da faixa horária, colocar um policiamento preventivo ali, então, para que a gente consiga inibir esse tipo de evento, né? E quando essa pessoa ela nem sequer manifesta, né, que foi vítima de um crime, né? Eu não consigo nem ir até ela, né? E isso eu faço questão como comandante de ir até as pessoas. E se eu não consigo, eu peço para um capitão meu que vá e faça esse pós-crime que a gente chama, né, de falar com aquele lojista, com aquele empresário para verificar o que aconteceu exatamente, porque muitas vezes a gente tem até um modus operandi, como a gente chama, né, uma forma de atuar de um ou outro indivíduo, algum delinquente, algum criminoso, e pelo relato daquele lojista ali, a gente, isso aqui eu acho que é aquele cara que faz e tal, a gente consegue um trabalho assim exitoso nesse sentido, né? Então é fundamental hoje que as pessoas, que o lojista ele faça o 190 principalmente, né? Acho que o principal é fazer o 190. A gente está com os grupos de WhatsApp também, muito a gente tem no 9º Batalhão e muitas vezes também eles entram em contato conosco pelo WhatsApp, mas não fazem o 190. Né? E aí a gente pede, não, tudo bem, a gente está interagindo aqui pelo WhatsApp, está indo a viatura aí, mas faz o 190 também, porque é importante ter essa entrada da ocorrência pelo 190, né? Hoje é muito fácil, para nós é muito rápido, a gente tem bastante tecnologia agregada no registro de ocorrência, né? Como eu estava dizendo para vocês, hoje a gente registra de forma digital, o policial ele se dirige até o local ali muito rápido, no máximo 10 minutos ele consegue fazer um boletim de ocorrência na hora, a pessoa não precisa... Antigamente tinha que ir para a Polícia Civil, né? Tinha que sair, ir numa delegacia, tinha que ser conduzida, né? Hoje se faz tudo no local, né? Então isso é mais fácil também e a gente pede sim para que as pessoas façam 190 e que registrem a ocorrência. Perfeito, comandante. E eu acho que uma coisa agora bem interessante, que me surgiu aqui a dúvida. Nós temos 2 forças de segurança em Porto Alegre, que também é a Guarda Municipal, né? Perfeito. Que também é outro número de contato, 153, se eu não me engano. 56. 156. Para quais formas, assim, qual situação que eu chamo a brigada, qual situação que eu chamo a guarda? Boa pergunta. A Guarda Municipal ela tem um papel, né, junto às prefeituras, né, de zeladoria e guarda do patrimônio público. Então, eles têm um papel, uma competência de zelar pelos próprios da prefeitura, do patrimônio público, pelos parques do município. Então, aqui em Porto Alegre, na minha área, na área do 9º Batalhão, principalmente Parcão, né, e a Redenção, né, isso nos ajuda muito também, porque eles fazem um patrulhamento ali dentro do parque, né, e eles atuam assim, nos auxiliando em algumas operações, né, de uma forma como assim, um acompanhamento, né, mas eles não têm essa competência de ação de polícia que nós temos, né, então eles não podem registrar uma ocorrência, não podem registrar um termo circunstanciado, enfim, né? Claro que como qualquer cidadão do povo, até vocês podem efetuar uma prisão se a pessoa se depara, né? Podem conduzir, né, se for o caso, para alguma delegacia ou chamar a Brigada Militar, né? Mas para aquelas situações assim que exista, né, quem está nos escutando agora perceba alguém danificando alguma câmera de segurança, né, alguma placa pública, algum
né, que chame, então, faça o 156 também, pode chamar a Guarda Municipal. Perfeito. Perfeito, comandante. Uma coisa que me chama muita atenção, Victor, é o uso de dados e a tecnologia. A gente vem falando muito aqui no Varejo em Movimento sobre o uso de dados, a personalização no atendimento ao cliente, e é muito legal ver isso também aplicado para a segurança pública, né? Para ter mais efetividade disso, que é tão importante para toda a comunidade. E falando em tecnologia, antes o comandante deu a dica das câmeras no estabelecimento. Que outras tecnologias também o lojista ele pode investir para inibir os crimes na loja dele? De repente, um sistema de monitoramento, de alarmes, a iluminação também, como é que contribui uma loja a ser mais iluminada? Isso ajuda a inibir os crimes ali? Ajuda muito, né? Sempre a gente fala, principalmente a questão de iluminação, né? Ou até aqueles sistemas de alarme, ou o sensor de presença, onde uma pessoa chega na frente da loja, essa loja de madrugada, ela tem um refletor que vai inibir aquela pessoa de ficar ali, né? E a própria iluminação da loja também vai fazer com que uma iluminação com uma boa câmera de segurança, quem for fazer essa prática delituosa já vai pensar diferente. Não, aqui não tem como fazer porque vou ser filmado, né? Por mais que eu esteja com boné disfarçado, eu vou procurar um local que seja mais fácil. E acontece assim, e vem isso desde sempre assim, né? Então a oportunidade faz acontecer, né, a situação. E então investir em iluminação, em alarmes, né, em dispositivos de inteligência também, de segurança, um sistema de monitoramento com câmeras é fundamental. Daqui a pouco até que avise ele em casa que tem alguma coisa de errada dentro do estabelecimento dele, que ele possa, de casa mesmo, estar acionando a Brigada Militar. E isso a gente tem exemplos assim que são positivos disso, né? De pessoas que fazem 190, eu tô vendo aqui na minha casa, pela câmera, que na minha loja, na avenida tal, tem alguém tentando forçar e tal. Uma viatura da Brigada vai lá e vai atender essa ocorrência. Então, o investimento nessas formas de segurança que elas são privadas, né, que a gente não tem competência como segurança pública de ir até ali, né, elas, para nós, nos ajudam muito, não só na questão de prevenção do crime, mas também, como eu falei, nesse pós-crime, né, de se acontecer, a gente também tem uma imagem bastante clara da pessoa que participou daquele evento, enfim, das pessoas. Isso nos ajuda bastante. Perfeito. E, comandante, o senhor mencionou agora há pouco os grupos de WhatsApp da comunidade, que muitas vezes contato com a Brigada, que não substitui o 190. É importante ainda utilizar a ferramenta do 190. Mas aquele lojista que está nos ouvindo agora, poxa, quero integrar esses grupos, quero poder daqui a pouco estar lá acompanhando o que está acontecendo no meu bairro, e se eu tiver um problema, também poder acionar a Brigada através dali. Como é que ele pode fazer para acionar? Ele entra em contato via 190, ele procura um brigadiano que está circulando ali próximo, como é que ele faz? Pelo 190 a gente não recomenda, porque o 190 é o nosso canal de emergência, né? Então, eu vou estar dando um tiro no pé se eu estiver dando essa dica aqui, porque é uma dica contraproducente, né? O 190 é para atender a nossa emergência, então essa linha ela tem que estar desafogada, justamente. A gente tem horários de pico realmente que entra muita emergência, principalmente final de semana. Isso a gente tem mapeado também, aqueles horários onde a gente tem maior demanda, a gente concentra mais viaturas também para conseguir represar esse tipo de ocorrência. Mas eu posso dizer que aquele cidadão, aquele lojista, aquele empresário que está nos ouvindo, né? Todo bairro nós temos um grupo de WhatsApp, em todos eles, Moinhos, Centro Histórico, Rio Branco, Floresta, São Geraldo, Santa Cecília, todos os bairros a gente tem um grupo de WhatsApp. Então ele pode procurar o nosso batalhão, o comando do 9º Batalhão, né? Ou então alguma companhia nossa destacada, nós temos duas aqui, na Fernando Machado, né? A nossa companhia, ou então junto à Redenção mesmo, né, o nosso posto policial, falar com o policial nosso que ele vai dar as orientações para que ele possa ingressar dentro de um grupo nosso de WhatsApp, né? Existem algumas regras nossas, né, que a gente administra o grupo, que a gente conduz ali para colocar essa pessoa dentro de um grupo, porque é um grupo de segurança, né? Mas isso é muito tranquilo, a gente fomenta para que as pessoas entrem, e a gente tem grupo com quase 500 pessoas, né? E tem uma interação muito grande, as pessoas respeitam muito o grupo, né? Nós temos um mediador dentro do grupo, de cada grupo, né? Um policial militar que consegue, se alguém entra às vezes as pessoas começam a discutir
política, por exemplo, né? Não é o fórum para se discutir. Esse mediador, ele entra ali, ele faz essa intervenção, então dizendo que não é o fórum adequado, e as pessoas entendem muito bem e acabam respeitando, né? Que bacana esse Perfeito. exemplo, né? E Exato. muito bem pontuado pelo comandante que um grupo com 500 pessoas precisa ter moderação, né? Imagina se Até não para garantir a tivesse segurança. regras, né? Regras de segurança no grupo. Né? Exatamente. E estamos falando aqui em exemplos de tecnologia aplicada para coisas boas, né? Para o positivo, mas a gente sabe que também os criminosos estão usando da tecnologia para aplicar novos crimes, né? Exato. Sim. Então, como que isso muda a forma como os lojistas estão se preparando e a brigada também? Como é que vocês têm lidado com essas mudanças, essas novas ameaças de segurança? Perfeito. Hoje tem crescido muito os golpes todos, né? As formas de fraudes e estelionatos crescem demais em Porto Alegre. É uma área que não é assim tão investigativa nossa, a gente acaba atendendo a ocorrência, mas é uma competência da Polícia Civil fazer essa investigação, por mais que nós tenhamos uma área de inteligência também no batalhão, né? Policiais que trabalham a paisana e que nos ajudam na inteligência, que me assessoram, né? A inteligência, ela faz parte do assessoramento do comandante do batalhão, e eu uso muito isso, sempre usei, né? E lá na Restinga usava também bastante, né? Porque me ajuda a tomar decisão, né? Sim. Então, quando eu tenho informações desse meu efetivo de inteligência, e que são informações muito, muito assertivas, assim, a gente consegue me ajuda no assessoramento, na tomada de decisão. Mas eu posso dizer que as pessoas, então, se cuidem muito com, principalmente, o WhatsApp, né, os golpes que vêm por WhatsApp, aquele um chamado de compra, né, às vezes um chamado ali de algum site de logística, e é muito bem feito. Às vezes eles conseguem saber ali que tu fez alguma compra, né, e alguma coisa parecida, eles acabam te confundindo e tu acha que realmente aquele canal de logística ali que é o que tu comprou, e tu acaba dando dados e tal e caindo dentro de um golpe, né? A gente tem muito forte isso dentro dessa faixa de idosos, né, também, que acabam sendo as maiores vítimas disso, né, que acreditam, né, mais nas pessoas também, e não conhecem tanto da tecnologia e acabam caindo nesse tipo de golpe. Então cada dia praticamente surge alguma forma nova de se burlar isso aí, mas eu também eu oriento que o empresário, ele né, que ele procure se informar, né, que procure fazer cursos também na área, como ele pode proteger a segurança da sua empresa, né, segurança da informação. Tem muitas empresas que trabalham com informação, né, com rede, e hoje também tem muito isso, né, tem hackers aí que são especializados em ataque em rede, em crimes que são cibernéticos, né, que vem crescendo bastante também. Então, é uma área também que a gente tem um cuidado, por mais que não seja uma competência nossa da Brigada Militar, mas a gente acaba também dando essa dica. Perfeito. E, comandante, então, antes de finalizarmos a nossa conversa, aquela dica, aquela mensagem final, assim, ó, pro lojista hoje, poxa, eu vou repensar a segurança do meu negócio, quero colaborar com a Brigada Militar e as demais forças de segurança, por onde é que eu começo? Bom, existem muitas formas, né, de colaborar. A Brigada Militar é uma instituição muito grande, né? Às vezes a gente não sabe o tamanho que a gente tem, né, como instituição, como Brigada Militar. Eu sou uma pessoa que sou da administração, então lá na Restinga, vou contar nessa parte final uma boa prática que eu fiz lá. Eu investi nessa área de sustentabilidade. Agora até apresentei lá no South Summit, no stand do governo do estado. Que legal. Esse trabalho lá, fiquei muito feliz com isso, né? E nós fizemos lá então um projeto. Eu instituí uma equipe de projetos lá no batalhão, um escritório de projetos. Apesar de não ser previsto essa estrutura dentro da organização, criei uma estrutura não permanente, né, com 3 pessoas ali, uma soldado formado em contabilidade, um formado em educação física, né, e uma arquiteta. A partir dali a gente fez projetos, né, vencedores. Um deles foi um estacionamento coberto com placas solares. Então foi a primeira usina de energia solar da Brigada Militar, com 4 estações de carregamento de veículo elétrico,
né? Um recurso que nós captamos do Ministério Público do Trabalho. Então, é um recurso que não veio do Estado, não veio R$1 do Estado, é um recurso que veio de fora, né? Ou seja, eu sou um gestor público, né? Eu estou gestor público, então eu pago impostos assim como vocês pagam também, todos nós pagamos, né? Então, uma forma que eu penso, além de cuidar de todo o policiamento, que é para mim a prioridade que eu tenho, dentro dos meus pilares, né, de comando, eu tenho também que ter esse olhar da sustentabilidade, tem que ter o olhar da economia do recurso público, né? A par e passo também nós fizemos um projeto para a aquisição da primeira viatura elétrica da Brigada Militar, que foi lá agregado a esse projeto, né? Um recurso que nós captamos fora também, através da Justiça Federal, né, que destinou esse veículo. Então foi um projeto vencedor, né, onde a gente pode carregar um veículo elétrico a um custo zero, porque a energia ela é solar, uma energia limpa, né, infinita, e rodar com uma viatura, fazer um patrulhamento com uma energia limpa, sem custo nenhum de energia, né. Também nós escrevemos no projeto que, como todo recurso público ele é um recurso previsto dentro do orçamento do Estado, a partir daquele momento que a gente está economizando esse valor anual, esse recurso vai ter que ser destinado para alguma outra monta, né? Então, nós solicitamos que ele retornasse como incentivo para o nosso batalhão, porque ele estava previsto para ser gasto e não foi, e assim, então, só que isso eu já não peguei, eu já estava no 9º batalhão, mas em janeiro agora o batalhão lá recebeu, então, um recurso de R$60 mil, que não é muito, mas são R$5 mil mensais, né? No ano lá do R$60 mil. Quando nós viemos aqui para o 9º Batalhão, então, nós montamos a equipe aqui de projetos, né? Aqui tem uma soldado engenheira, então a nossa tropa hoje é muito rica com isso, né? Eu valorizo muito, incentivo muito o nosso efetivo de tentar colocar sempre o pessoal onde queira trabalhar, no local certo, né? Deixar as pessoas motivadas, né? Então a gente já estamos fazendo alguns projetos já, aqui dentro do batalhão, né? Um deles, nós estamos disputando o edital da Procel, que é somente para órgãos públicos. A Procel é essa que faz selos em ali tem um da Procel, condicionados e linha branca principalmente, né? E então eles estão destinando esse projeto para eficiência energética dentro de órgãos públicos, projetos de 1 milhão até 7 milhões de reais. Imaginem vocês que a gente pode ser vencedor de um projeto que vai nos destinar 7 milhões de reais para o batalhão, né, de um recurso que não é do Estado, é da Procel, né, para que a gente possa investir em placas solares em todo o batalhão, em ar-condicionados novos, né, e não de parede, como a gente ainda tem lá, né, trocar toda a iluminação por uma iluminação mais inteligente, poder prover em economia também de recurso público e zerar a nossa conta de energia, né? Aí você pergunta, mas onde é que está o empresário aí? Nós temos também dentro dessa parte de projetos chamado PSEG, né? Que é o Programa de Incentivo à Segurança Pública, né? Onde o governo do estado, lá em 2019, ele conseguiu aprovar uma lei, então, na Assembleia, onde o empresário ele pode destinar até 5% do ICMS mensal devido para um projeto de segurança pública. Então, o 9º Batalhão tem um projeto para aquisição de viaturas, né, dentro do PSEG. Então, os empresários podem procurar o 9º Batalhão e estar não doando, porque o imposto já é devido, né? Então, destinando esse valor lá para aquisição de viaturas, né? Tem funcionado muito bem, porque é uma forma simples assim, de um empresário levantar a mão e dizer, olha, o meu imposto eu quero que ele fique aqui na minha região, né, e potencializar a segurança da sua região. Então, isso, por onde eu falo, as pessoas têm agregado, tem grandes empresários que têm nos ajudado, a Gerdau é uma delas, né? A rede de farmácia São João, a Panvel também, né? O grupo Zafari, enfim, a gente tem grandes parceiros que estão agregando nessa ideia também, que é uma forma de participar dentro desse guarda-chuva das leis de incentivo, né? Participar também ajudando a segurança pública, né? Então, de forma geral, eu acho que seria isso. Também a própria interação conosco nos ajuda, né? Quando o empresário nos procura e troca informações com a gente, isso a gente agrega muito valor, né? Eu costumo dizer que no meu comando eu tenho 4 pilares, né? O primeiro deles isso eu já tinha lá na Stinga e levo por onde eu vou. O primeiro deles é
a manutenção dos índices criminais, é para isso que a gente está aqui, né? Tem que ser o meu primeiro pilar, né? E é uma preocupação nossa diária, a gente se envolve muito com o planejamento do policiamento, né? O segundo deles é o meu efetivo, né? É o meu recurso humano, então eu não consigo alcançar nenhum resultado se eu não tiver o meu efetivo na mão, né? Então eu faço questão de, uma vez por mês, reunir com todo mundo, conversar. Ontem a gente fez uma reunião mensal para eu poder olhar no olho e agradecer pelos resultados que a gente alcança, para que eles possam me entender também onde é que a gente quer chegar, porque senão não tem conversa, né? Então eu sou muito dessa linha da comunicação ativa. A gente tem uma comunicação ativa com o nosso, vamos dizer assim, colaborador, né? Com o nosso policial. E o meu terceiro pilar seria essa interação com a comunidade, não só as lideranças comunitárias, mas com os empresários também, porque a gente não tem como não estar inserido, né? Porque a Brigada Militar, a nossa profissão é muito difícil, né? Então, nós atendemos, em média, no 9º Batalhão, cerca de 1.700 ocorrências por mês, né? Se uma ocorrência ela é mal atendida, ela dá errado, ela tem uma mídia muito grande em cima daquilo ali. E às vezes é um erro que não é por dolo, é por alguma coisa, né, que tenha acontecido, mas a gente acaba tendo uma imagem negativa em função de algumas ocorrências. Então a nossa participação e integração com a comunidade também nos ajuda a isso, para perceberem o quanto a gente trabalha, a gente poder mostrar todas as nossas ações que a gente vem fazendo, e que não é uma ocorrência também lá dentro de milhares que vai, né, desabonar todo um trabalho que a gente vem fazendo, né? E o quarto pilar meu são os projetos, que eu já falei, né? Que eu faço questão de ter os pilares para, dentro do meu plano mental, eu estou olhando, agora eu tenho que trabalhar um pouquinho com o projeto e deixar essa parte de lado para a gente estar fazendo, poder desenvolver tudo assim ao mesmo tempo, né? Não deixar nenhuma parte de lado. Eu acho que é isso aí. Perfeito. Comandante, parabéns pela tua liderança, pelo teu trabalho e de todo o 9º BPM, pelo combate à criminalidade, né, defesa da segurança pública. E pro lojista que está aqui nos assistindo, como é que ele faz para tirar dúvidas, para ter mais informações ou até fazer uma denúncia, né, Victor, pro 9º BPM? Qual o canal de contato? Tá. Então, primeiro vou agradecer a vocês também, né, Nina e Victor, aqui pelo convite. Gostei muito do podcast, né? E perfeito, ele pode entrar em contato conosco, né? Nós temos os nossos canais pode ser por via WhatsApp, né? Ou então pode ser pelo nosso e-mail da comunicação social do batalhão. A gente pode deixar aqui também dentro do podcast para que possa acessar. E é um prazer para nós, né, ter essa transparência, que as pessoas possam nos acessar, que possam também dar dicas, enfim, informações para a gente, né? E a gente faz questão dessa interação. Uma forma de trabalho que eu tenho também, e ontem a gente falava isso lá na nossa reunião mensal, né? Muitas vezes a gente faz pergunta para o nosso efetivo ali, ninguém quer falar nada, né? Fica constrangido, ou porque está no meio da reunião e tal. Então, no final, sempre eu coloco um questionário não identificado lá dentro do grupo de WhatsApp, lá, que de forma anônima eles podem interagir comigo e falar, olha só, é bom, seria legal se o senhor observasse tal coisa, ou a gente está com um problema assim e tal. Então, também gostaria muito que os empresários pudessem, né, nos acessar e os lojistas aí pudessem colocar os problemas que têm acontecido, que a gente pudesse alcançar e ajudar da melhor forma possível. Perfeito. Nina, fica então o convite para todo mundo que está nos ouvindo a procurar o 9º BPM, saber mais sobre o trabalho da Brigada Militar, que é essencial na garantia da segurança pública, inclusive como ajudar a Brigada a ter um efetivo mais eficiente, através do PSEG, principalmente. Né? Principalmente. Eu vou fazer um convite também. Por favor. Esse ano a gente completa 70 anos de 9º Batalhão. Olha só. Né? Então a gente vai fazer um grande evento aí, uma formatura de aniversário, né, dos 70 anos. E um dos eventos vai ser uma corrida rústica. Então vai ser a primeira corrida do 9º Batalhão. Né? Eu gosto de correr, eu sou um corredor, né? Corro. Final de semana eu corri sábado, o Salt Summit, domingo tinha a corrida do Batalhão de Choque lá. E a gente vai fazer então no dia 3 de agosto a primeira corrida do 9º Batalhão, que vai ser no Parcão. Né, vai ser um domingo com largada às 8 horas da manhã, a corrida de 3 e 6 quilômetros, né, em direção a Ipiranga.
E às 9h30 vai ter uma caminhada, que é para aqueles que não que forem, legal. aqueles que não forem correr, poder levar seu pet lá pro parcão e poder fazer um passeio lá com o cachorro, né? É 1 quilômetro, a caminhada é puxada, mas vai ser bacana. Vai ter também um lencinho ali identificado para os cachorros ali, alusivo à nossa corrida, né? Então vai ser um evento bem bacana de integração com o público, né? É um evento para 1.000 pessoas, ali 1.000 corredores, um evento grande. Nosso batalhão é um batalhão que ele está em muitos bairros, né, e com muito comércio também. Então a gente sabe que as pessoas procuram muito. A gente já tem inscrições abertas, até a gente pode colocar, de repente, se vocês permitirem, um link no pod de vocês, para que as pessoas possam acessar também. E fica aqui nosso convite também, que participem, né, junto conosco, que possam nesse momento se divertir lá, né, no final de semana também, num domingo, né, levar seu chimarrão, levar sua cadeira, né, e estar lá aproveitando junto com a gente. Isso aí, mais informações sobre a corrida e o trabalho da Brigada, estou entrando aqui ao vivo para dar para vocês, BM_CPC no Instagram, para acessar lá todas as informações da Brigada Militar aqui em Porto Alegre. Podem acompanhar, inclusive, o trabalho do 9º BPM e dos demais batalhões aqui na capital. Exatamente. Nina, minha cara, temos um podcast? Temos um podcast, E que baita podcast. Legal. Comandante, mais uma vez, muitíssimo obrigado. Te agradeço. Obrigada, comandante. Eu que Foi, agradeço. como o Victor falou, essencial para todo Exatamente. mundo, não só para os nossos varejistas, mas para a comunidade em geral também que nos assiste. Com certeza. Mais uma vez agradeço aqui o convite e fico aberto uma próxima vez, se vocês quiserem me convidar também, né? A gente fica à disposição aí durante o ano de poder voltar aqui e poder participar junto com vocês. Para mim foi muito legal, fico muito feliz em estar aqui com vocês. Muito obrigado. As portas aqui do Varejo Movimento estarão sempre abertas a todo mundo da Brigada Militar. Nina, te vejo semana que vem. Até semana que vem, Victor. Isso aí. E você que está nos acompanhando, nos assistindo, nos ouvindo, não esqueça, curta, comenta. Esse tem que compartilhar, né, Nina? Porque assim, Esse é indispensável. Exatamente. Dicas e informações essenciais para melhorar a segurança dos nossos bairros e da nossa cidade. E você que está nos ouvindo, não esquece, inscreva-se no nosso canal do YouTube, deixa a estrelinha lá no Spotify ou no seu agregador de podcast favorito. E vejo vocês semana que vem no próximo episódio do Varejo Movimento. Valeu! Tchau.